Bom dia, Jair Marcati. Bom dia, Natália Castan. Bom dia a todos que nos acompanham aqui em mais um episódio do Casa Uni no Ar, o videocast da Casa Uni, toda terça-feira, 9h30 da manhã. Estamos aqui presencialmente, Jair Marcati e eu. Semana passada falamos dos filmes de guerra, gênero guerra. E essa semana a gente trouxe um gênero muito interessante, que é o jornalismo investigativo. Como que esse gênero pode, de alguma forma, irrigar os conhecimentos de líderes e executivos, enfim, trazer algumas ideias para o campo dos negócios e do mundo corporativo, Jair. É isso, né, Natália? Bom dia a todos e todas, bom dia, Natália, novamente. Eu acho que assim, a filosofia da Casa Uni, né, ela tem uma coisa da transversalidade. Sim. E toda essa série que a gente está fazendo desde o começo do ano... Do semestre. Mas desde o começo do ano, né? Porque o Casa Uni no Ar. Fevereiro, né? Março. A gente tem esse pressuposto aqui de que a compreensão dos cenários econômicos contemporâneos, da nova economia, dessas novas dinâmicas econômicas e das habilidades para poder lidar com essas novas dinâmicas, né? Com a nova economia, liderança, visão estratégica, etc. Os conhecimentos indiretos, transversais, que a música, a literatura, o cinema, as viagens, os passeios, podem nos ajudar a dar, são muito ricos, porque a visão estratégica, ela não é desenvolvida só de uma maneira direta, né? É mais ou menos assim, se a gente quiser formar uma liderança ou desenvolver uma visão estratégica em alguém, isso não se dá na forma de um workshop operacional, de um treinamento, mas se dá na maneira de uma formação, né? Porque você tem que, de alguma maneira, criar todo um caminho paralelo, Natália, para a gente poder depreender de certas situações ensinamentos que melhorem e refinem esse olhar sobre o mundo. Então, essa questão transversal, que é um termo muito presente aqui na Casa Uni, ele é fundamental e isso nos embasou a fazer toda essa série que a gente vem desenvolvendo nesse primeiro semestre de 2026, trazendo música e os ensinamentos que a música nos dá para essa área de negócios, da vida corporativa, da liderança, trazendo o cinema, trazendo a literatura, enfim, trazendo tudo isso, porque é na riqueza, na ampliação da visão, no enriquecimento e no refinamento desse olhar que a gente consegue ter uma melhor performance corporativa, empresarial, empreendedora e assim por diante. Acredita nisso, né? Quanto mais complexo o mundo, mais a necessidade de repertório. Exatamente. Né? E complexidade, o que é a complexidade no fundo? Ela é o aumento da quantidade de variáveis que a gente precisa dar conta para tomar uma decisão ou para seguir um passo adiante. Então a importância de enriquecer repertório, né, é o objetivo dessa série que a gente vem fazendo. E acho que já fazendo um link com essa coisa do campo do jornalismo investigativo, é o quanto a gente tem que estar atento aos detalhes. Sim. Né, o quanto de fato você precisa ampliar o teu campo de visão, o quanto esse gênero nos ensina a pensar. Claro. E há uma dicotomia, né, Jair, porque à medida em que a gente fala da necessidade de ampliar repertório, de ter mais conhecimento, etc., muitos podem pensar, poxa, mas você tem o GPT, você tem tantos LLMs, né, Gemini, Anthropic, Claude, o próprio GPT e tantos outros, DeepSeek, por aí vai, que pode facilitar essa ampliação de conhecimento. E o que você traz é que, na verdade, não. O que a gente precisa é de formação. Exatamente. Né? Não é trazer um monte de conhecimento ou informação ou dado segregado, que isso, de alguma forma, vai ampliar esse estofo que você traz, essa necessidade de ter uma bagagem realmente cultural que nos ajude a ter um conhecimento, uma amplitude de visão de mundo. A gente está trabalhando aqui desde o começo deste semestre, aqui do começo do ano, começo desse semestre, nessa sequência de podcasts que estamos fazendo, Natália, de videocasts, essa ideia de que tirar um pouco essa ideia que o repertório é só para ilustrar alguém, parecer inteligente, né? A pessoa fala bem, tá? Não, a gente está partindo do princípio aqui que isso tem uma eficácia, inclusive, que isso melhora as relações comerciais, empresariais, corporativas, empreendedoras, numa dinâmica de negócios e numa dinâmica de mercado, uma dinâmica econômica, como a gente tem hoje em dia. Então, a
a fórmula é essa, né? Quanto maior a complexidade do mundo, maior a necessidade de repertório. Não precisa parecer uma pessoa erudita, mas porque isso tem de fato uma eficácia nas relações comerciais, que as artes podem nos dar, que uma cultura geral pode nos dar, que um olhar mais arguto sobre o mundo, um olhar mais perspicaz, um olhar mais investigativo, ele traz conhecimentos que não estão na dimensão das obviedades, né? O que eu estou chamando de obviedade? Essa relação linear com o conhecimento. Mas um mundo que já não é mais linear, um mundo né, que já não é mais Jair? linear, que tem variáveis abertas, que a gente chama de mundo complexo. A quantidade de variáveis abriu muito. A questão do jornalismo investigativo passa muito por aí, porque quando você precisa hoje se preocupar com identificação de fraudes, verificação de dados, checagem de dados, etc., e isso é uma questão fundamental nos programas de ESG, de compliance, de ética corporativa, Natália, e de manutenção de reputação, é porque a gente está partindo do princípio hoje que, ao contrário do século XIX, uma empresa hoje é fundamental que ela também se relacione dos muros dela para fora. É fundamental que ela se pense não apenas como uma unidade econômica de produção, de geração de lucro, mas ela se pense também como uma unidade social, interação com comunidade, controle da cadeia produtiva, relação direta com fornecedores, estabelecimento de padrões éticos em toda a sua cadeia produtiva e, claro, uma relação absolutamente ética e transparente com os chamados stakeholders. É um outro tipo de negócio. É um outro tipo de negócio, né? Muito mais complexo do que foi a fábrica tradicional, fruto da Revolução Industrial do século XIX. Por incrível que pareça, e pela obviedade que isso parece ter, isto não é comum, que os esquemas de pensamento, muitas vezes, ainda presos a um paradigma que não existe mais, né? De realidades econômicas que se transformaram profundamente e que exigem maior preparo, maior formação e maior repertório para lidar com toda essa complexidade. E uma das coisas que a gente aprende muito nos filmes de jornalismo, nesses filmes investigativos, é saber fazer boas perguntas. E isso é muito conectado com a nossa realidade, né? Sair desse campo que as redes sociais tanto insistem em nos apresentar das fórmulas, né? E de ter todas as respostas. E todo mundo tem resposta para tudo, né? É uma coisa inacreditável. E certezas, certezas, e todo mundo é especialista em tudo. Quando, na verdade, o que esse mundo complexo nos apresenta e até esse campo da inteligência artificial, o que se torna mais importante é você saber fazer boas perguntas e não ter todas as respostas e se tornar especialista em tudo. Isso está muito presente nos filmes de jornalismo, né? Nesses filmes investigativos. De investigativos, é o ponto de partida que você tem, né? Então, o que eles nos trazem, assim, numa relação mais direta, o que os filmes de jornalismo investigativo nos trazem? Uma leitura de cenários, né? Um treinamento muito poderoso em leitura de cenários, em leitura de contexto, fundamental. Verificação de dados, uma questão cada vez mais necessária. Você tem uma profusão de informações muito grande, de fake news, de coisas que não são exatamente verdadeiras, quer dizer, a capacidade de verificação de dados passa a ser uma coisa absolutamente estratégica, né? O desenvolvimento de pensamento crítico, Natália, identificação de fraudes, né? O estímulo à construção de uma cultura de compliance, um tema super contemporâneo, e no limite o desenvolvimento de uma consciência ética sobre aquilo que você faz, sobre os negócios que você tem e que você quer desenvolver. Então isso tudo, os filmes... muito nova economia, tudo isso, É muito nova economia, exatamente, é muito nova economia. O jornalismo investigativo nos traz. O desenvolvimento de um pensamento crítico, eu acho importante a gente iluminar essa questão com um pouco mais de calma, porque essa palavra crítica, ela está associada a o crítico é falar mal, o crítico é meter o pau em alguma coisa, e não é isso. Crítica, pensamento crítico é a capacidade de análise que você tem de uma determinada situação. A palavra crítica, na sua origem etimológica, ela não quer dizer falar mal, ela não quer dizer destruir alguma coisa. Não, crítico é a visão de um processo, é a decomposição das partes de um todo para o melhor entendimento dessa situação. Esse que é desenvolver o pensamento crítico significa isso. É olhar melhorar nossa capacidade de entendimento, melhorar nossa capacidade analítica. Entender as coisas, sempre tem lado A e lado B, né? Então conseguir ter esse olhar, iluminar também aquilo que pode não ser tão bacana, tão legal, mas é importante que você compreenda isso, né?
e grande parte desses filmes que trabalham com jornalismo investigativo, né, Natália, entender que empresas têm responsabilidade, sim, sobre questões ambientais, sobre questões humanas, sobre questões de comunidade, questões de cidade, questões de relação com todo o entorno, na verdade, né? Quer dizer, como a gente disse aqui no começo e dizemos sempre na Casa Uni, a empresa hoje não é só um player econômico, ela é um player social, ela precisa ter esse olhar atento, a responsabilidade social, a sua visão ética de entender que suas relações com a comunidade são cada vez mais importantes. E tudo isso fortalece a reputação, que é o que tem de maior valor para uma empresa. Hoje em dia já não é mais, né? O valor imobiliário. Seus ativos fixos. Seus ativos fixos e físicos, né? É uma coisa que é intangível. Olha que coisa louca, né? Eu acho que para corroborar com isso que você traz, do como as empresas hoje são players diferentes do que eram no passado. E isso é uma das evidências, né? Do valor intangível daquilo que você não consegue pegar, mas que é o que tem o maior valor numa empresa, que é justamente a tua reputação. A sua reputação. Né? Essa coisa institucional. Eu acho que uma coisa interessante da nossa pesquisa aqui também, Jair, e olhando isso para a empresa, eu acho que conecta muito, é que esses filmes, quando eles vão fazer esse processo investigativo e tal, nunca está isolado numa pessoa, né? Assim, de você procurar um culpado. Isso. Normalmente, se você for olhar para um negócio, para uma empresa, ele está sempre envolvido, né? Um tema ou numa cultura, ou num sistema, né, que envolve isso, ou é numa omissão institucional. Então, é difícil você, vou achar um culpado. Mas, na verdade, o negócio é muito maior do que se imagina. Então, isso é muito importante também no entendimento de um negócio. Bom, o que eventualmente eu estou omitindo aqui em instituição? Teve um problema, estourou alguma coisa, mas da onde que veio isso? Quando você vai puxar a causa, a raiz, né, é sempre numa coisa maior, ou é cultural, ou é justamente numa omissão institucional, ou é de fato um sistema, uma coisa mais ampla que está envolvida e que a empresa, de um modo geral, comeu bola. Isso que você traz é uma coisa muito interessante, Natália, porque assim, o compliance, né, os programas de compliance, os programas ESG, eles na verdade são frutos de uma cultura organizacional. Exatamente. Né? Quer dizer, a ausência dessa cultura organizacional leva ao culpado. Não, mas quando você tem uma cultura organizacional é diferente. Você cria uma teia de relações no qual as questões éticas, essas preocupações passam a ser fundamentais. Se a gente puder fazer uma análise rápida das criações corporativas e empresariais dos últimos 30 anos, mais ou menos, a gente vê que a criação de novos cargos, de novos departamentos, desde os saques, o serviço de atendimento ao consumidor, toda a criação desses novos departamentos e novas funções tem relação direta com a relação com a comunidade, com a manutenção da força da marca. Nossa, excelente insight. Então, gerente de comunidade, community manager, relações públicas, relações institucionais, ESG, o respeito à opinião pública, os canais de comunicação cada vez mais eficientes para a manutenção de ações que ativam marca. Quer dizer, de 30 anos para cá, grande parte, se não todas, as criações de novas funções e novos departamentos, usando o serviço de atendimento ao consumidor como um marco dessa mudança, são funções e departamentos que lidam com valores de marca, valores de imagem e com preservação e manutenção de relações éticas com a comunidade. Isso é muito interessante. Isso é muito legal, uma visão sociológica interessante que você traz. Muitas das ações, inclusive da subida ou descida de ações de grandes empresas, se dá exatamente por conta de questões éticas, né? Da manutenção e de trabalhos efetivos de uma lisura das questões ligadas à marca. Exatamente. Jornalismo investigativo é um campo cinematográfico que de alguma maneira trabalha reforçando tudo isso que a gente está trazendo aqui. E um item e conectado muito com isso é a atenção dos jornalistas aos vieses, né? Que muitas vezes estão impregnados ali e a gente acaba nem percebendo, porque está no nosso dia a dia. E o quanto isso também é atual. Quando você pega esses LLMs todos, muitas respostas e muitas decisões, se você não tem o cuidado, elas vêm com todos esses vieses, né? Esses vieses. Então isso também é uma
coisa muito atual, é de você ter esse perfil. Então, assistindo um filme investigativo, entendendo o comportamento, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, de ser investigativo, quando também você recebe uma resposta ali de uma inteligência artificial, poxa, será que essa resposta não está enviesada? O que tem por baixo disso tudo, né? Por isso que validar fontes e verificação de dados passa a ser determinante no mundo de hoje. Determinante. Muito bom. Muito bom. Excelente, mais um capítulo. Até o próximo, que será o último deste semestre, é isso? Os dramas psicológicos. Os dramas psicológicos. A importância da gente fazer esse mergulho na psicologia humana e a relação direta que isso tem com vida corporativa, com vida empresarial. Vai ser muito bacana. Muito bom. Obrigada por hoje. Bom dia a todos. Uma excelente semana. Uma boa semana.